Olá, graça e paz. Boa noite. Seja bem-vindo à ETEL, Escola de Treinamento e Líderes da Igreja Batista Sião. Hoje, aqui num momento diferente, normalmente a gente acaba se reunindo no templo da igreja todas as terças-feiras, às 19h30, mas devido ao decreto estadual que pede para que as pessoas não se aglomerem depois das 19 horas, a gente resolveu então suspender temporariamente todas as atividades presenciais da Igreja Batista Sião, e entre elas nós temos a nossa ETEL, Escola de Treinamento e Líderes da Igreja Batista Sião. Seja bem-vindo a você que está chegando agora, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua história. Eu espero que nessa noite, junto comigo, nós possamos aprender um pouco mais sobre o que é ser líder, o que é ser liderança da igreja, o que é fazer parte da liderança da igreja. Nós temos buscado treinar líderes para que os líderes possam se tornar multiplicadores do conhecimento. Hoje eles começam, hoje eles estão aprendendo, hoje eles estão assentados para aprender e amanhã depois eles estão de pé para poder ensinar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. E a gente vai compartilhar hoje aqui no nosso estudo aquilo que a gente aprendeu no domingo à noite. Só que agora voltado um pouco mais para a liderança, para líderes de ministério, líder da igreja, você que tem um chamado pastoral, um chamado ministerial, você que tem um chamado de Deus para fazer a obra de Deus, a gente convida você a participar então da ETEL conosco. Nós não sabemos por quanto tempo estaremos online, acredito que ainda algumas semanas, e nessas próximas semanas nós estaremos aqui reunidos para aprender juntos de forma online, de forma um pouco diferente. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui é o mesmo texto que nós lemos domingo na igreja. É o texto de Gênesis, capítulo 39, versículo 21 ao 23. A gente vai entender algumas coisas hoje como líderes, de como nós devemos nos portar diante das circunstâncias que a vida vai nos oferecer, que o ministério vai nos oferecer, e também que aquilo que Deus colocou na nossa mão vai oferecer, tá bom? Lê comigo lá então Gênesis capítulo 39, do versículo 21 ao versículo 23. O irmão Clayson está nos ouvindo. Irmão Clayson, bota os textos aí nos comentários, por favor. Você possa colocar para o pessoal estar vendo isso, por favor. Gênesis capítulo 39, dos versículos 21 ao 23. Sejam bem-vindos todos mais uma vez. Vocês que nos assistem, vocês que nos assistirão depois também, que Deus abençoe você. Diz assim a palavra do Senhor. José foi colocado na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá acontecia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia sucesso em tudo o que realizava. Irmãos, o ministério de sucesso, na verdade, começa quando nós sonhamos, quando nós projetamos a nossa ideia, o nosso sonho, a nossa vida. Se olharmos para José, José era um sonhador. E eu creio que o ministério, ele somente será abençoado na vida do crente, na vida do homem, da mulher de Deus, se esse homem, a mulher de Deus, primeira coisa, for um sonhador. Se ele sonhar, se ele idealizar, se ele pensar dizendo, olha, eu quero, eu vou fazer, não é determinar nada não, mas é um desejo do coração que nasce no seu coração para que as coisas possam acontecer. A história de José eu creio que você conheça. Se você já é um líder de igreja, você é um líder de uma comunidade ou um líder de ministério, você tem que conhecer pelo menos boa parte da Bíblia. E de preferência que você conheça também os personagens bíblicos, porque os personagens bíblicos vão te servir de exemplo para a sua vida. Bom, nós temos em José um homem que poderia ter tudo para dizer, eu sou um derrotado.
ele foi traído por sua família, ele foi traído por seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele ficou um tempo na casa de Potifar, que era um dos comandantes do faraó, e ali ele prosperou durante um tempo, tudo ia bem, tudo ia maravilhosamente bem, tudo tranquilo. Durante anos a prosperidade alcançou ele, mas em um belo dia a esposa do Potifar resolveu que queria tê-lo, queria ter relações com ele, o que José prontamente disse que não faria, porque José não estava nem disposto a colocar o seu coração no pecado, não traindo o seu patrão, o seu mestre, nem muito menos pecando contra Deus, o seu Senhor. Bom, devido a isso, ele foi jogado na prisão. Lá na prisão, queridos, ele resolveu não desistir. E o primeiro processo, o primeiro princípio para a vida de um homem, de uma mulher de Deus, para aquela pessoa que tem um ministério, ele não pode ficar olhando para as circunstâncias, ele tem que perseverar. É justamente isso que nós encontramos, como falamos na semana passada, no domingo, no início da semana, onde nós encontramos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Se você puder, eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago está lá no final do Novo Testamento, quase lá em Apocalipse, quase, lá bem pertinho, tá? E aí em Tiago 1, capítulo 1, versículo 12, a gente vai encontrar o Tiago falando sobre aquilo que nós enfrentamos no dia a dia, que são tribulações, são lutas, são dificuldades, principalmente para aquele que deseja liderar uma igreja. Se você deseja liderar uma igreja, você pode ter certeza que as dificuldades aparecerão na tua vida. Se você deseja ter um ministério de sucesso, seja ele ministério de dança, de louvor, ministério de adoração, o ministério de recepção, o ministério de liderança com jovens, com adolescentes, ou seja mesmo um chamado pastoral, com toda certeza você vai enfrentar as dificuldades e as lutas que você vai ter no dia a dia. Ou seja, você vai ter tribulação, não há como fugir das tribulações. É um dia uma coisa que acontece, outro dia acontece outra coisa. E Tiago, falando de forma muito prática, ele diz o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aqui está dizendo Tiago que aquele que persevera no meio das dificuldades, ele receberá uma coroa, ou seja, um prêmio de Deus por aquilo que ele enfrentou e aquilo que ele passou durante o tempo da aprovação. Se nós olharmos para José, e nós conhecemos a história de José, a gente vai ver que posteriormente a isso, posteriormente a ser vendido pelos irmãos, posteriormente ele ter ficado à casa de Potifar, posteriormente dele ser acusado injustamente, ter ido para a prisão, nós sabemos que posteriormente, o que acontece na vida dele, ele é colocado num lugar de honra, como o segundo homem mais importante de todo o Egito. Mas o que nós precisamos fazer como líderes? Nós precisamos aprender a perseverar. Perseverar é não desistir diante das primeiras dificuldades. Há muitos homens e mulheres de Deus que começam bem seu ministério, começam bem o seu chamado, começam bem a sua vida, mas em algum momento da sua história eles acabam desistindo, acabam desanimando, acabam vendo que as dificuldades às vezes são maiores, inclusive as próprias bênçãos, e aí as coisas começam a acontecer de forma que eles se desiludem com a obra de Deus e com aquilo que Deus chamou eles para fazer. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que manter-se centrado, ele tem que manter-se firme, sempre com os seus olhos voltados para Cristo, autor e consumador da sua fé. Você, eu, qualquer um de nós que formos liderar ou estivermos liderando a igreja do Senhor, nós precisamos aprender a perseverar. Perseverar não é desistir. A Bíblia diz que Jesus, tendo os amado, os amou até o fim, ou seja, Jesus não deixou as coisas pela metade, e um líder precisa aprender a não deixar as coisas pela metade, porque senão o seu ministério, a sua vida não prosperará.
E isso serve para qualquer área da sua vida. Mas nós estamos falando a líderes da igreja agora. Não estou falando a igreja, estou falando a líderes. E os líderes precisam aprender a se manter firmes, apesar de toda a tribulação, de toda a luta que possam enfrentar pela frente. Talvez você seja tentado na área financeira, talvez você seja tentado na área emocional, talvez você seja tentado na área espiritual, talvez você seja tentado na área do poder, de outras áreas aí que você ainda é fraco, ou talvez até mesmo naquelas áreas que você é forte. Então, você precisa, e eu também, nós precisamos, como líderes da igreja, nós precisamos nos manter firmes, ou seja, continuar perseverando, não desistir. José não desistiu em momento nenhum. José continuou. Ele poderia ter desistido quando chegou no Egito e ser um homem relapso, mas ele decidiu continuar a sua caminhada, a sua história. Ele, apesar de ter sido traído pela mulher, agora de Potifar, e jogado na cadeia, ele não desiste, ele continua fazendo as coisas que deveria fazer lá, sendo um homem de respeito, um homem que continuou sendo próspero. Por quê? Porque ele colocou no coração o desejo de, independente de onde estivesse, servir a Deus. Então, a perseverança é a alma ou a arma que o líder tem para vencer as tribulações do dia a dia. Não desista. Então, você como líder, você precisa aprender a não desistir. Olhar para Jesus, olhar para José, olhar para Davi. Davi mesmo, ele foi rei depois de 13 anos que havia sido ungido. Ou seja, ele foi ungido rei, enfrentou uma série de tribulações, uma série de dificuldades. E depois dessas dificuldades, 13 anos depois de muitas batalhas, muitas lutas, ele acabou assumindo o reinado que Deus havia prometido a ele. Se nós olharmos também para Elias, Deus levantou ele como profeta, ele foi lá na casa do rei, no palácio do rei, com autoridade, pregou uma palavra, uma mensagem dura, corajosa, mas mesmo assim teve que esperar mais 3 anos ainda, o tempo de Deus para que as coisas acontecessem. E nesse tempo em que Elias passou lá, ele acabou sofrendo consequências também. Quais eram as consequências? As consequências de estar sofrendo junto com aquele povo da seca, da falta de comida, da falta de água e assim por diante. Então, você que tem um chamado, não desista, aprenda a perseverar. Foi exatamente isso que José fez. José também aprendeu mais uma coisa, ou nós aprendemos mais uma coisa com José. Eu creio que José aprendeu muitas coisas ali, mas nós aprendemos com José principalmente manter a fé em meio ao caos, em meio às dificuldades. Porque às vezes é muito fácil para a gente, queridos, ter fé quando tudo nos vai bem, quando tudo, exatamente tudo está bem. Mas manter a fé nos momentos de dificuldades, quando a doença chega, quando a separação chega, quando a luta chega, quando a dificuldade chega, quando você perde tudo o que você tinha. Você imagine comigo agora, José, ele tinha um problema. José havia deixado a sua família, não por vontade própria, mas porque os seus irmãos, movidos de inveja, assim acharam por bem que deveriam matá-lo. O seu irmão Rubens não quis matá-lo. E aí então arrumou uma maneira de colocá-lo num poço, pensando uma melhor maneira de tirá-lo dali. Porém, enquanto ele não estava, seus outros 10 irmãos, aliás, seus 9 irmãos, pegaram e o venderam aos ismaelitas, que eram primos distantes, e esses ismaelitas os levaram para o Egito, lá vendendo José. Bom, ele tinha tudo para não manter mais a sua fé. Ele estava longe da sua casa, ele estava separado do seu pai, dos seus irmãos, da sua casa, ele estava separado da sua nação, ele estava separado do seu povo, e quando tudo parecia muito bem novamente, ele já na casa de Potifar, quando tudo parecia muito bem, ele já tinha uma vida tranquila, uma vida sossegada, ele já era reconhecido por todo o Egito com toda certeza. E aí então, daqui a pouco, a esposa de Potifar coloca na cabeça que tem que ter relações com ele. Ele foge, você conhece a história, e aí então ele é jogado na prisão.
Queridos, mais uma separação, mais um problema, ele perde tudo de novo. Ele já havia perdido tudo, a sua capa, a sua túnica, a sua posição na família, agora perde também a sua posição lá com Potifar, na casa de Potifar, talvez na sociedade egípcia. Agora é lançado na prisão e lá na cadeia ele se mantém firme, porque a sua fé era inabalável. Nós vamos a Hebreus capítulo 11, versículo 1, todo mundo conhece, né, de cor e salteado. É um texto de escola bíblica dominical, é um texto que todas as pessoas conhecem quando a gente fala de fé, né? Fé, as pessoas falam, Hebreus 11, 1, fala o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e a firme certeza das coisas que esperamos. Isso nas palavras ditas, né? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é a firme certeza daquilo que nos dá esperança. Ou seja, daquilo que nós esperamos. E a prova das coisas que ainda não vemos. Então, nós precisamos continuar e manter a fé. Independente, queridos, independente se a doença bateu na casa, independente se nós temos ou não temos dinheiro, independente se as coisas vão bem ou não vão bem, se as coisas como é que elas estão, nós temos que manter a fé. E é exatamente isso que José faz, ele mantém a sua fé inabalável, ele continua firme, ele continua ainda fazendo a obra de Deus, e a gente vai ver isso, exatamente isso, queridos. Olha, ele está num lugar, ele sai da casa de Potifar, vai para a cadeia, ele, então, na cadeia, ele continua ainda perseverando, fazendo as coisas que precisavam fazer, ele mantém firme a sua fé, ele está num ambiente que não era propício para ele estava num ambiente totalmente tóxico, um ambiente que não seria um ambiente onde um homem de Deus estava, mas o interessante é que ele não se contamina com aquele ambiente. Assim como os meninos que haviam sido levados de Jerusalém para a Babilônia, Daniel, Misael, não me lembro o nome dos outros agora, mas eu lembro que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando os meninos junto com Daniel são levados, lá no capítulo 1, versículo 8 de Daniel, do livro de Daniel, você vai ver que esses meninos, eles colocam no coração não se contaminar com as coisas da Babilônia, com as iguarias, com as coisas que o rei oferecia. Às vezes, sabe, queridos, a gente tem que entender o seguinte, é que apesar de estarmos em determinado lugar, seja ele no ambiente de trabalho, seja ele na sua faculdade, na sua escola, seja ele no ambiente da família, de casa, seja ele no ambiente da sua rua, seja ele em qualquer ambiente onde você esteja, você não pode se contaminar com ele. Você precisa raiar a luz de Deus. Você precisa ser sal e luz naquele lugar. E é exatamente isso que acontece com Daniel. E uma frase que eu usei no domingo é que, José. Uma frase que eu usei no domingo, eu disse que José estava na cadeia, mas a cadeia não estava em José. José estava preso, mas a prisão não estava nele. Então a gente precisa, queridos, não se deixar contaminar pelo ambiente que nós vivemos. E quando a gente está mal, quando a gente está com problemas, está com dificuldades, quando a gente está com momentos difíceis da vida, a gente tem uma tendência a se deixar contaminar pelas coisas do mundo, pelas coisas que estão à nossa volta. A gente se deixa contaminar pelas atitudes das outras pessoas, porque as pessoas se levantam e dizem, se fosse comigo. E aí então a gente se deixa levar pela ira dos outros e se deixa contaminar por essa ira. Às vezes a gente se deixa de se contaminar com palavras, com atitudes, com gestos. E é exatamente isso. Obrigado, Clayson. Ananias, Azarias, Misael e Daniel. Obrigado, querido. Obrigado mesmo, tá?
Então, às vezes é isso que nós temos que fazer, não se deixar contaminar. A Bíblia diz, queridos, que nem José se contaminou e muito menos Ananias, Azarias, Misael e Daniel também se contaminaram. Eles estavam mais gordos, ou seja, eles tinham uma aparência melhor do que aqueles que estavam lá na prisão do rei. Por quê? Porque eles resolveram não se contaminar com o mundo. Então, você como líder, como você que será um líder ou é líder já de ministério, de igreja, seja lá do que for, talvez você seja até pastor, você já seja, você não pode se deixar contaminar pelas coisas desse mundo. Você não pode se deixar se contaminar pelas coisas desse mundo. E a gente continua esse texto que a gente viu no domingo, e a gente está trabalhando hoje como líderes, né, aos líderes da igreja. A gente olha que, olha só, ele foi vendido, ele foi escravo na casa de Potifar, foi acusado injustamente, ele foi levado para a prisão e lá na prisão ele ainda se deixa usar por Deus. Ou seja, as circunstâncias não impediram que ele fosse instrumento de Deus na vida de pessoas. Às vezes o que acontece é que quando a gente está mal, quando a gente não está bem, a primeira coisa que faz, a gente não quer saber de falar de Jesus. A gente não quer falar de Deus. A gente não quer falar das coisas do alto. A gente quer cuidar das coisas da terra, das coisas desse mundo, daquilo que nós vivemos. E esse é um problema muito sério para o líder, porque muitas vezes o líder vai ter que ter uma palavra de esperança quando a sua vida está um caos. Às vezes dentro da sua casa está faltando dinheiro, às vezes dentro da sua casa está faltando talvez até próprios alimentos, às vezes dentro da tua casa está faltando, quem sabe, um pouco mais de paz. Talvez você esteja enfrentando uma doença, talvez a tua esposa, teu esposo, alguém da sua família está enfrentando uma doença, uma luta, e aí vem pessoas até você assim como foram até a prisão. E você precisa ter uma palavra de esperança para elas. E é exatamente isso quando a gente abre a palavra do Senhor no capítulo 40, no versículo 6 e 7 desse texto de Gênesis, que a gente encontra o próprio José agora servindo, olha, ele estava servindo ao carcereiro, e lá num determinado momento são jogados lá o copeiro e o padeiro do rei, do faraó. E aí então numa dessas, talvez, manhãs a qual ele foi servir esses caras, ele percebe que as pessoas estão tristes, os dois estão tristes, estão amargurados, estão pensosos, estão, olha, talvez com a sua mente voltado para descobrir aquilo que eles haviam sonhado. Eles estavam com um semblante tristes e abatidos. E aí então, no versículo 6 e 7 do capítulo 40 de Gênesis, você encontra um hebreu vendido como escravo, acusado injustamente de um ato que não cometeu, preso, sendo instrumento de Deus na vida do copeiro e do padeiro de Faraó. Então, o texto diz assim, versículo 6 e versículo 7 do capítulo 40. Gênesis 40, versículos 6 e 7. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Esses dois aqui eram o copeiro e também o padeiro do rei. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, o que também estavam presos com ele. Por que vocês hoje estão tão tristes? E o seu semblante é tão triste. Quando a gente vê isso e a gente continua no desenrolar da história, José, além de ouvir o que essas pessoas tinham para falar, os sonhos, ainda os interpreta. Ele é instrumento de Deus na vida das pessoas. Ou seja, um líder, ele tem que ser, ou melhor dizendo, ele tem que deixar ser usado por Deus independente da circunstância e da situação que ele está vivendo. Independente. Não é porque você tem dinheiro que você não vai ministrar uma palavra, sabe, poderosa da parte de Deus. Não é porque você não tem alguém doente, aí é diferente, se você tem que estar no hospital é diferente, não é isso que eu estou dizendo. Mas não é porque talvez alguém está doente, está enfermo, e aí você, poxa, eu preciso dar aula na escola dominical, mas a pessoa está bem cuidada que você não vai lá dar aula na escola dominical. Não é por isso.
Agora, se você precisar estar no hospital, é diferente. Por favor, você tem que estar com a sua família. Se alguém estiver doente, você precisa estar lá, certo? Mas se as coisas não estão bem na sua vida, não é por isso que você não pode ser usado por Deus ou deixar ser usado por Deus. José, queridos, em momento nenhum ele fica murmurando. Ele fica que nem aquela hiena, a hiena aquela do desenho animado. Ó céus, ó vida, ó dor. Ele não fica em momento nenhum, sabe, buscando culpados para os seus problemas, suas dificuldades. Ele podia dizer para Deus, Deus, olha, eu estou preso. E eu estou aqui injustamente. E eu não estou aqui nada bem. E esses caras estão aí. O problema é deles, cada um com seus problemas. Não, ele não fala isso. Ele vai lá, busca saber qual é o problema das pessoas, resolve os sonhos deles, sabe, tanto de um quanto de outro, do copeiro que seria restituído, do padeiro que morreria, que seria enforcado. Mas ele é usado por Deus, ou melhor dizendo, ele se deixa usar por Deus. Então você que é líder, que será líder, que dirigirá amanhã um pequeno grupo, uma célula, você que dirigirá uma igreja, não desista. Persevere. Vai ter dias, queridos, na sua vida que lá na sua célula, lá no seu pequeno grupo, lá na sua igreja, vai estar você, sua esposa, ou você e o seu esposo, e talvez um ou outro irmão. Mas você não pode desistir. Você precisa perseverar. Você precisa manter a sua fé. Você precisa entender, por mais que exista no meio dessas pessoas, talvez lá no meio da igreja, lá no meio do pequeno grupo, da célula, você não pode deixar. Você não pode deixar se contaminar com o meio no qual você está vivendo. Você precisa contaminar o meio, contaminar com a glória de Deus, com sua fé, sabe, com a certeza das coisas que irão acontecer, aquilo que Deus falou ao seu coração. Você precisa aprender a ser usado por Deus, independente se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você está bem, se você não está bem. Pastor, eu não vou pregar amanhã porque eu não estou bem. Irmão, isso não é desculpa, isso é coisa do diabo. Porque se você for pregar quando você estiver bem, você nunca vai pregar. Porque a Bíblia diz que a graça de Deus, o poder de Deus, se aperfeiçoa é na fraqueza. E é na fraqueza que Deus vai te usar poderosamente, em nome de Jesus. E para nós encerrarmos aqui, eu acho que eu vou fazer online sempre, tá, queridos? Porque assim a gente consegue fazer em menos de 1 hora, porque lá na igreja é difícil ficar 1 hora, né? Mas a gente vai continuar. Uma coisa, queridos, para que você seja um líder, um homem, uma mulher bem-sucedido ou bem-sucedida, com sucesso, você precisa aprender a esperar o tempo de Deus para a sua vida. Eu fico pensando, queridos, desde o sonho de José, por todos aqueles percalços que ele passou, por tudo aquilo que ele viveu, quando tudo parecia que estava bem, ele estava confortável, foi levado para a cadeia, ele resolve o problema do copeiro, e o copeiro se alegra, e ele pede ao copeiro, ei, se lembre de mim. Aí lá no capítulo 41, versículo 1, você vê que 2 anos ainda se passam. Olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo 41, versículo 1 de Gênesis. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. A partir do momento em que Faraó tem um sonho, é que o copeiro se lembra de José. E ele só se lembra de José porque ninguém mais conseguiu resolver esse sonho. E às vezes, queridos, o que acontece na nossa vida é que Deus nos dá um sonho. Deus nos dá um sonho de ser um pastor, Deus nos dá um sonho de ser uma pastora, um missionário, uma missionária, e parece que as coisas não acontecem. As coisas não chegam naquele momento exato das coisas acontecer. Entre o chamado, ou seja, o sonho que Deus deu a José, até ele assumir
a posição de governador do Egito e governar sobre toda a terra, inclusive sobre a vida dos seus irmãos, quase 20 anos passam. 20 anos de tribulação, 20 anos de dificuldades, 20 anos de injustiças. Então, para você ser um homem ou mulher de Deus com sucesso na vida, você precisa saber aguardar o tempo de Deus para a sua vida. Porque no tempo de Deus, e é isso que diz o Salmo de número 40, abre comigo lá, o Salmo de número 40, Salmo de número 40, é um salmo muito conhecido. Eu gostaria que você abrisse comigo o Salmo de número 40, no versículo 1. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. É o tempo de Deus, queridos. Não é no tempo do homem. E se você olhar para a história, quando você vê Abraão, quando você vê Noé, quando você vê outros homens de Deus, Davi, que esperam, queridos, anos para que a promessa de Deus se cumpra na vida deles. Então, às vezes, irmãos, eu e você não sabemos esperar o tempo de Deus. A gente chega na igreja e aí a gente vê que o pastor levantou alguém, que o pastor levantou outro alguém e parece que a nossa vez não chegou. Não é que não chegou, é porque Deus ainda não determinou o tempo para a sua vida. Talvez Deus precise trabalhar a sua vida. Irmãos, olha só, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, ele teve que passar muito tempo na casa de Potifar, administrando os bens daquele homem. Deus estava ensinando ele, capacitando ele. Deus já havia colocado ele na casa de um general egípcio para que ele entendesse de como funcionava toda a sociedade egípcia. Depois ele vai até a prisão e Deus leva ele, então tira ele literalmente, entre aspas, isso que eu quero dizer para vocês, do céu para o inferno. Ou seja, ele está no ápice, no apogeu, e ele cai para o mais profundo do abismo. Deus estava trabalhando ele lá também. Deus estava trabalhando o seu caráter, Deus estava trabalhando a sua vida, a sua história. E aí então, queridos, quando esse homem, quando José, ele entende o tempo de Deus para a sua vida, queridos, quando Faraó, lá no versículo 14 do capítulo 41, versículo 14, olha só, e eu encerro aqui hoje a nossa ETEL, tá? A nossa escola de treinamento e liderança. No versículo 14, diz que Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, ou seja, foi tirado às pressas da cadeia. Depois de se barbear, trocar de roupa, ele se apresentou ao faraó. Queridos, aqui é muito claro que você não pode aparecer diante de um rei de qualquer maneira. Você precisa estar preparado. Quando foi chamado José, ele sabia e conhecia a cultura do Egito, porque ele já havia estado lá na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, ele sabia que ele precisava andar barbeado e de roupa limpa. Se ele fosse um dos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, ele seria arrastado. E ele iria barbudo, descabelado, com a roupa suja. Mas Deus havia preparado ele. Por isso, queridos, que muitas vezes na minha vida e na sua vida, o tempo de Deus é precioso para que nós possamos aprender como nos comportar diante das circunstâncias. Deus está preparando você. Através dessa escola de liderança, através dessas aulas, dessas reuniões, Deus está preparando você. Hoje você está sentado para aprender. Amanhã você vai estar em pé
para ensinar. Eu tenho certeza disso. Eu gostaria de orar por você, orar por sua vida, orar por sua casa. Feche seus olhos aí onde você está. Nós vamos estar orando agora em nome de Jesus, agradecendo a Deus. Obrigado você que esteve comigo aqui nessa ETEL. Obrigado você que vai assistir depois essa live. Ela vai estar disponível aí para você, não somente para os irmãos da igreja, mas para todos aqueles que querem ouvir algo de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa reunião, a Deus, por essa escola de treinamento e liderança da nossa igreja, da Igreja Batista Sião. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, agora a cada um dos irmãos e irmãs que nos assistem. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor seja com eles, em cada instante, em cada momento, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor os guarde, que o Senhor também guarde todos os irmãos que têm pedido a Deus oração, a Deus, porque, ó Deus, estão acometidos por doenças, por enfermidades e pelas lutas do dia a dia. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, a sua vida. Deus abençoe a sua história, todos vocês aí que estiveram conosco nessa caminhada, tá bom? A gente volta logo, em nome de Jesus Cristo. Amém.